No cenário de um paciente que tenha metástase, ou seja, que o câncer foi para outros locais do corpo, a metástase óssea é algo que a gente vê com bastante frequência na nossa prática. Alguns tipos de câncer que são mais comuns, como por exemplo próstata, mama, eles costumam ter uma predileção por ir para esse tipo de local, assim como o pulmão, enfim, qualquer tipo de câncer de alguma forma pode ir para ossos. A gente tem isso em vários locais do corpo. É um local muito vascularizado, então isso pode acontecer. E algo que incomoda muito é principalmente a dor quando ela acontece. Existem outros riscos também relacionados à metástase óssea, por exemplo, fratura óssea, que é algo que atrapalha muito a mobilidade do paciente, também é uma causa importante de dor. E um outro efeito que é a hipercalcemia, ou seja, aquele osso ali sendo destruído, ele pode aumentar o cálcio no sangue e também trazer maiores problemas para o paciente. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês como que a gente encara isso na prática e tem medicamento específico que nós fazemos para isso, que em geral é indicado para praticamente todos os pacientes que têm metástases ósseas, com o intuito de ajudar a melhorar essa questão. Esse é um tratamento que ele é feito em conjunto com o tratamento da doença em si. Então, se eu tenho uma metástase de câncer de próstata nos ossos, eu vou tratar o câncer de próstata, mas eu também vou utilizar medicamentos que atuam especificamente nessa parte óssea, e é sobre isso que eu quero abordar no vídeo aqui com vocês hoje. Antes de entrar no tema, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais gente, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais, até porque esses conteúdos são muito importantes para quem teve um diagnóstico, para quem está com dúvidas com relação à oncologia, ao câncer de uma forma em geral. Quem quiser participar mais, ter prioridade no acesso aos vídeos, a resposta de perguntas, existe a possibilidade para se tornar membro, é um botão logo ali ao lado de inscrição. E por último, para quem quiser que eu analise o caso em específico, que a gente consegue sentar, emitir eventualmente uma segunda opinião, tem a possibilidade também da consulta online, o contato está logo aqui na descrição do vídeo, por ali vocês podem ter todas as informações e ver se isso faz sentido para você. Então, quando eu tenho um câncer que faz metástases ósseas, eu preciso lançar mão de uma classe de medicamentos específico, que são os bifosfonatos. Mais especificamente, o que a gente usa na prática da oncologia é um que tem um nome de ácido zoledrônico, ou algumas pessoas podem conhecer como zometa. E por que a gente indica esse medicamento de uma forma geral? Como eu falei no início do vídeo, um paciente que, independente do tipo de câncer que ele tem, ocorra metástases ósseas, a gente tem um risco de dor, que é importante, isso atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, mas pensando para além disso, existem complicações maiores, uma delas é a fratura óssea. E por que isso acontece? Aquela metástase que está ali, ela pode diretamente fazer lesão no osso, mas também ela estimula uma célula ali que chama osteoclasto a fazer o quê? A fazer mais destruição óssea. E o ácido zoledrônico é um medicamento que a gente já utilizava na prática, por exemplo, para tratamento de osteoporose. Então, pessoas que, eventualmente, talvez alguém aqui que está tratando osteoporose pode estar utilizando esse medicamento sem ter câncer, eventualmente. E a gente já utiliza nessa indicação, assim como outros, por exemplo, o alendronato, o pamidronato, existem outras medicações nesse sentido. E na oncologia a gente utiliza muito o ácido zoledrônico. Também tem uma outra droga chamada denosumab. Esse é um medicamento que a gente utiliza menos na prática, por conta de custo, maiores dificuldades, mas também é uma opção. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco em que situação ele pode se adequar mais. Mas de uma forma geral, por que eu utilizo esse medicamento, o ácido zoledrônico? Ele fortalece a massa óssea, então esse paciente que eventualmente tem uma metástase, eu consigo evitar, reduzir bastante o risco de uma fratura. Indiretamente, isso acaba ajudando também. Em alguns pacientes a gente vê até melhora da dor quando a gente faz o ácido zoledrônico, então pode ajudar também nesse sentido. E um outro evento que pode ocorrer por metástase óssea, não é a única causa, mas é uma delas, é a hipercalcemia. O osso tem muito cálcio, então se ele está sendo destruído, se ele está sendo agredido, eu posso ter esse cálcio caindo na corrente sanguínea. Quando eu faço o exame de sangue e o cálcio está muito alto, isso traz muitos riscos para o paciente de uma forma geral, sendo um deles, talvez o principal, uma arritmia cardíaca, por exemplo, além de alterações neurológicas, entre outras questões. Uma hipercalcemia, um aumento grande de cálcio no sangue,
pode configurar até uma emergência médica, o paciente pode ter risco de vida. Então esse medicamento ajuda com isso também, evita esse tipo de problema. Um parênteses, além do quadro de metástase óssea, muitos pacientes de mama que estiverem aqui assistindo, por exemplo, que estão utilizando especialmente inibidores de aromatase, anastrozol, exemestano ou letrozol, por exemplo, esses são medicamentos que aumentam o risco de osteoporose. Então a gente já costuma utilizar na prática esse tipo de medicamento para evitar essa consequência. Seja o ácido zoledrônico, se for disponível, nem sempre para essa indicação a gente consegue no SUS, mas no câncer com metástase a gente sempre consegue, é possível justificar isso e fazer o pedido, a gente consegue. Mas no cenário de prevenção de osteoporose, por hora ainda não. Então o paciente pode ou adquirir, ou que a gente utiliza muito na prática, é o próprio alendronato, que costuma ser disponível no posto de saúde, é um medicamento que você utiliza uma vez por semana em geral, e que também ajuda nesse sentido. O ácido zoledrônico, quando ele é feito nessa indicação para prevenir a osteoporose, a gente consegue fazer ele de forma semestral, então fica uma administração tranquila. E no paciente com metástase óssea vai variar muito de cada caso, mas em geral a gente faz a cada 90 dias, mas de novo, individualmente isso pode variar, pode ser necessário fazer com mais, ou às vezes até com menos frequência, esse tipo de medicamento. Qual que é o efeito colateral do ácido zoledrônico? Qual que é o risco que existe aqui? Eu vou dizer para vocês que é muito pouco assim, o que a gente vê na prática. No dia da aplicação, existe descrição de alguns pacientes podem ter febre, mal-estar ali no dia da aplicação, mas isso costuma ser autolimitado, melhora com sintomáticos. E um efeito curioso é, apesar de fortalecer praticamente todos os ossos do corpo, existe uma região que fica mais frágil, que é a mandíbula. Não se sabe muito bem o porquê disso, mas a gente sabe que isso acontece na prática. E aí entra uma curiosidade, quem precisa fazer procedimentos dentários não pode estar utilizando o ácido zoledrônico, ou quem está utilizando também não poderá fazer, especialmente se isso vem aí, precisa de um implante, alguma coisa ali, você pode ter até uma necrose dessa mandíbula. Então esse é um cuidado que nós temos que ter na prática, quem está utilizando ácido zoledrônico, busque uma orientação médica com relação a caso você for fazer algum procedimento dentário, porque existe um risco aqui. O que tem que ser feito? Tem que suspender a medicação, ficar algum período sem usar, em geral até alguns meses, para você fazer o procedimento dentário, esperar aí mais alguns meses e depois voltar a utilizá-lo. Então a gente consegue manejar isso na prática, ter um cuidado. Às vezes acontece, é um evento raro, mas eu já vi pacientes terem necrose, esse problema de mandíbula, mas isso costuma ser raro, muito difícil, pelo tanto que a gente utiliza isso na prática. E de novo, até pelo que eu falei até aqui, o quanto esse medicamento é importante para nós durante o tratamento do paciente. Então é importante entender uma coisa, o ácido zoledrônico ele não trata o câncer em si. Se eu tenho um câncer de próstata ou um câncer de mama com metástase óssea, eu vou fazer a quimioterapia, hormônio, enfim, o tratamento direcionado para controle do câncer, e eu vou associar um tratamento que dirige para metástase óssea, que ajuda a fortalecer os ossos e evita as consequências dessa metástase. Então, o ácido zoledrônico, o denosumab, enfim, o que for indicado para o seu caso, ele vai andar em conjunto com o tratamento que também foi indicado para aquele tipo de câncer em específico. Você tem próstata, mão, mas pode ser pulmão, intestino. A gente sabe que qualquer câncer, infelizmente, pode fazer metástase óssea. Então eu tenho um tratamento direcionado para a doença e um tratamento direcionado, que é esse que eu estou citando aqui para vocês, para melhorar as questões ósseas e evitar riscos associados a isso. Como eu falei, a gente tem acesso a esse tipo de medicamento no SUS. Eventualmente, um outro problema do ácido zoledrônico, e aí entra um pouco, eu citei a questão do denosumab, é quanto à insuficiência renal. Então a gente sabe que pacientes que têm problemas renais, especialmente um clearance abaixo de 30, estão contraindicados ácido zoledrônico, pamidronato, enfim, a maioria dos bifosfonatos, e esse denosumab seria uma opção para a gente utilizar. Ele também tem uma praticidade de ser um medicamento subcutâneo, então um pouco mais fácil, apesar de o Zometa, né, o ácido zoledrônico, ele é intravenoso, mas ele é administrado muito rápido, em torno de 15, 20 minutos, então também não traz um grande problema na prática do dia a dia, mas só para vocês saberem essas diferenças que tem, o acesso ainda ao denosumab, que é um pouco mais difícil, então
ele acaba sendo utilizado em algumas situações mais específicas na nossa prática. Então o que é importante desse vídeo? Entender que o paciente com metástase óssea, ele vai precisar de um tratamento a mais além do câncer, que é esse que eu citei para vocês, dos bifosfonatos, para a gente evitar fraturas ósseas, reduzir dor, evitar hipercalcemia, que são consequências muito graves que podem acontecer, pode arruinar eventualmente um tratamento que esteja indo bem, um câncer controlado, mas o paciente tem um grande problema relacionado aos ossos. Então, ter isso adjuvante junto ali ao tratamento faz uma diferença muito grande, por isso a importância que eu queria citar isso aqui para vocês entenderem, porque às vezes o paciente não tem tanto tempo para conversar com o médico, ele chega lá, tem um medicamento que é feito a mais, ou ele já está em uma outra fase do tratamento, mas ele tem que ficar indo ao hospital para fazer essa medicação. Às vezes até, vamos pegar aqui um paciente que já fez vários tratamentos, entrou em cuidados paliativos exclusivos, não vai, por exemplo, mais fazer quimioterapia, um tratamento específico para o câncer, mas ele pode continuar fazendo o ácido zoledrônico, por exemplo, porque, de novo, mesmo que ele não está tratando o câncer, e aí por vários motivos, cada um analisado individualmente, mas fazendo o ácido zoledrônico, de novo, ele está evitando uma fratura óssea, que é algo que pode tirar muita qualidade de vida, pode reduzir a dor, evitar uma hipercalcemia, que pode ser um evento muito grave. Então a gente pode utilizar em muitas situações na prática. Como eu falei para vocês, é um medicamento muito seguro para a gente utilizar. Ele tem um prazo aí de tempo grande, então não é algo que precisa ir lá toda semana, todo mês. Em geral a gente faz a cada 90 dias, na maioria das vezes. Então fica essa mensagem aqui para vocês, até para entender melhor tudo o que acontece durante um tratamento, por que eu estou indo lá, por que às vezes eu vou no hospital e tomo um soro que é diferente, que é rápido. Acho que esse vídeo é importante para vocês entenderem isso. E o parênteses, né, das pacientes que estão fazendo eventualmente o inibidor de aromatase, anastrozol, como eu falei, o letrozol, o exemestano, e que também podem ou estar fazendo esse medicamento ou tendo que tomar o alendronato, enfim, algum outro tipo de medicamento que evita essa questão da osteoporose, que ajuda nesse sentido. Então o vídeo era para trazer essa informação para vocês, que eu sei que também gera muita dúvida, às vezes as pessoas não entendem por que está sendo feito isso. Essa era o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês. Certo, pessoal? Se vocês têm dúvida com relação a isso, querem que eu traga mais sobre outros medicamentos que a gente utiliza em conjunto, como eu falei, eu tenho uma vertente de tratamento do câncer, mas eu também tenho uma vertente de controle de consequências, de problemas que eu tenho aqui. Aqui entra o ácido zoledrônico, eventualmente eu posso trazer uma outra situação aqui na prática de curiosidade para vocês. E se vocês também têm alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui para mim nos comentários. Certo? Mais uma vez queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais. Até o próximo.